Jean, eu queria só, porque aqui é o barzinho, né? E aí a gente também toda hora conversa com o chat e tal, porque é como se fosse aquela mesa de bar enorme com aquele monte de gente, aquele falatório. Então, eu quero fazer um brindezinho. Já vi que você está tomando uma coquinha. Sara É está uma... bebendo, acho que água. Aguinha. Olha, Isso. Você Eu vou no está hoje de japonês. motorista da vez. Vocês, que hoje eu Eu vou estou no tomando, restaurante ó, japonês. vou E aí o tomar uma show tá muito cervejinha bem. hoje, vou brindar para vocês aqui. Brinde. Porque hoje, já tem tempo que eu não tomo uma cervejinha na live, tenho tomado muita água tônica, mas hoje o dia foi tão pilha, que eu falei, não, vou tomar, é uma long neckzinha que está aqui, ó, geladinha, uma Stella Artois, vou tomar aqui um golinho, um brinde, Maravilha. saúde, dinheiro, que o resto vem no cheiro. Sandra, nem você está ganhando dinheiro da Stella Artois, nem eu da Coca-Cola. É importante dizer isso. E É. quando as É pessoas verdade. falam, por exemplo, quando as pessoas, os web comunistas vão dizer, João Willis está tomando uma Coca-Cola do Império Americano, eu vou dizer, olha, gente, deixa eu dizer uma coisa, quando a gente fizer a revolução, se é que ela vai acontecer, nos moldes que os web comunistas acham que pode acontecer, a gente vai estatizar a Coca-Cola. A gente não vai acabar. É isso aí. Vai abrir torneira e tem para todo mundo. Olha, eu vou te contar uma coisa de uma amiga que eu tenho, uma amiga da época da adolescência, Débora, ela é maravilhosa. Ela agora mora no Canadá, ela é antropóloga, e a gente fez, né? Eu morava na Tijuca na época, a gente estudou no Colégio Batista, a gente fez o ensino médio. E era uma época, imagine, né? Final da década de 80, né? A gente com 14, 15 anos, todo mundo fazia lá, né? Quem fazia um curso fora fazia um curso de inglês. Ela já fazia curso de russo na época, Nossa. Débora, é. E aí, eu, né, como qualquer adolescente na época, adorava o McDonald's, adorava. Então, eu ia no McDonald's, ela ia comigo, ela não comia, não. Ela ia comigo e ela falava para mim assim, isso aí que você está fazendo é o American Way of Life. Isso com 14 anos. Gente, ela já era... Você está comendo o American Way of Life, está participando disso e tal. Eu falava, mas tá uma delícia essa batatinha e esse hambúrguer. Tá? Olha, eles não deixam de ter uma certa razão, claro, eu acho que os boicotes econômicos são necessários, quando, né, sobretudo, por exemplo, boicotar agora nesse momento de guerra, boicotar empresas israelenses e mesmo americanas que estão apoiando essa guerra insana travada por esses dois carniceiros, eu acho super legítimo, claro, e eu, com todo respeito, o maior respeito aos web comunistas, problema nenhum. Agora, a gente não pode perder o humor, óbvio, também, a gente não pode perder o humor de tudo. Então, a Coca-Cola é algo que eu gosto muito, eu adoro água, eu tomo água, quero que a água seja um direito humano, óbvio, não acho que a Coca-Cola e a Ambev tenham que tomar os aquíferos, e para produzir cerveja, para ir. A água é um direito humano, mas também eu acho que a gente pode também tomar uma Coca-Cola sem entrar em crise por causa disso, e a gente vai estatizar caso a revolução aconteça nos moldes que os web comunistas querem que ela aconteça. Não, a gente pode tomar uma Coca-Cola sem achar que a gente está tomando o American Way of Life, né? A gente pode... Mas me diga uma coisa, você falou, né, da coisa do exílio e tal, eu também acho meio bizarro essa coisa de autoexílio, porque você não foi para lá porque você quis, ou você ia ou a gente não sabe o que poderia acontecer, né, porque foram 4 anos, assim, de terror total mesmo, né? Então, né? Eu vou te falar uma coisa antes de eu fazer a pergunta que eu quero fazer, porque é o seguinte, eu tive em 2019, né, que quando essa desgraça, esse capiroto tomou posse aí como presidente, eu estava em Londres, eu fiquei um mês em Londres, o mês todo de janeiro, né? A gente viajou na madrugada de 31 para 1º, né? A gente passou o Réveillon viajando, eu digo a gente porque foi um grupo, né? E aí a gente ficou uma semana em Barcelona, depois a gente foi para Londres, e aí no final de semana a gente foi para Atenas, no outro final de semana a gente foi para Roma. Eu falo isso, viu, gente? Não é para ficar tirando onda de quem ficou dando rolê, não. É porque quando você vai para lá, você tem que aproveitar, porque a passagem é muito baratinha para você ir para um lugar para o outro, né? 25 euros você vai ali e tal, então você tem que aproveitar e dar um rolezinho mesmo para aproveitar que é baratinho. Mas, enfim, eu passei um mês lá, então, assim, as coisas chegavam de uma outra forma, né? Parece que chega, você está distante, então dá um alívio. Quando eu cheguei aqui,
a sensação que eu tinha era que me jogaram um tijolo, eu tive que segurar o tijolo assim, sabe? E aí, quando você foi embora, eu vou lhe confessar que eu fiquei com uma invejinha de você, porque a minha vontade era de ir embora também. Entendeu? A minha vontade era de me picar daqui, sabe? Porque Mas a minha, foi. a minha não Aí é que tá. Aí é que é, tá. Por isso eu acho errado falar autoexílio. Né? é, O exílio é uma coisa forçada. Você foi embora porque você não tinha opção. sim, Né? eu fui Eu que forçado. queria ir por vontade própria. Eu Mas, queria ter, assim, eu queria ficar, eu eu que. queria tocar meu mandato, eu tinha acabado de ser eleito para o terceiro mandato. Eu queria tocar o meu mandato, eu queria ficar, eu não queria estar longe da minha mãe, que mora em Alagoinhas com os meus irmãos. Eu não queria estar longe dos meus amigos, da minha língua. Eu não queria ter que estar num território estrangeiro, muitas vezes hostil, xenófobo, Sim, e sim. tendo que disputar o mercado de trabalho numa outra língua. Eu queria ficar, só que eu não podia ficar. Foi uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. E a gente sabe o que aconteceu depois. A gente sabe, a gente está vendo agora, nesse exato momento, com o desbaratamento de toda a quadrilha que envolve o Sim. Banco Master, a Igreja Lagoinha, a extrema-direita. Ou seja, essa organização criminosa ela já estava atuando no Brasil Sim. desde 2016 com o golpe de Dilma Rousseff, contra Dilma Rousseff. Eu virei, naquela noite, porque fui a única pessoa a ter uma atitude digna e decente, de verdade, pragmática, naquela noite da deposição de Dilma Rousseff, fui eu. Por causa disso, eu já era alvo desses criminosos. Então, a recomendação da comissão, uma vez que o governo Temer, eu volto nessa história, porque as pessoas não sabem, e cada vez mais importante que as pessoas entendam o que aconteceu para que elas saiam dessa fantasia maluca que elas têm de que o exílio foi uma escolha. Não foi uma escolha, foi uma obrigação. O governo Temer negou a medida cautelar de proteção à minha vida. Então, quando o governo, o Estado, nega a um parlamentar, nega a um organismo internacional, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, um pedido da comissão de uma medida cautelar de proteção a um parlamentar, quando o governo, o Estado, quer dizer, o Estado, por meio desse governo, nega deliberadamente, como Michel Temer fez, e ele fez, óbvio, porque ele era presidente, porque ele golpeou, ele traiu Dilma Rousseff e golpeou Dilma Rousseff. Ele sabe que eu fui um dos grandes opositores, sabia que eu era um dos grandes opositores do golpe. Então, quando ele teve a oportunidade, ele negou a medida cautelar. O que ia acontecer comigo? Eu ia ser morto. E se não fosse morto, eles iam inventar uma mentira para me conduzir, para me humilhar publicamente. Eles tentaram fazer isso, inclusive, quando eu estava no exílio, tentando me associar ao suposto atentado que o maldito sofreu em 2018, aquela suposta facada que eles tentaram fazer essa associação, associar a minha Manuela Dávila àquilo. Então, a gente não está lidando com só mesmo a imprensa hereditária no Brasil, que é quase sempre cúmplice dessas facções políticas, que são facções criminosas, se confundem as duas coisas. Só mesmo essa imprensa hereditária pode achar que essas pessoas não são perigosas, como escreveu recentemente o tal do Joel Pinheiro no jornal Globo. Quer dizer, depois de tudo que essas pessoas fizeram de concreto, desde o assassinato de Marielle Franco até a tentativa de golpe no 8 de janeiro, depois de tudo que essas pessoas fizeram, ainda tem gente nessa imprensa minimizando a periculosidade dessa organização criminosa. Não é para minimizar. Eles são perigosos e eu tinha que sair. Eu tive que sair para preservar a minha vida, da minha família. E, ao sair, eu não segui de braços cruzados. Eu estava, desde o exílio, atuando para denunciar o estado de coisas que estava acontecendo no Brasil, principalmente a gestão negacionista e criminosa da pandemia de Covid-19. Entendeu? Então, as pessoas precisam consultar os documentos. Deixa eu dizer, existe uma série da Open Democracy chamada... A Open Democracy é uma plataforma inglesa do Reino Unido, uma plataforma de jornalismo que fez um documentário chamado Resistência, sobre as 4 pessoas que estavam no exílio por causa da violência política. Assistam, procurem, certo? Dado do Amaral, vai lançar um filme agora
chamado Hoje Longe Muitas Léguas. Aposentados e pensionistas. Eu já estou, desculpa, eu fui colocar o nome aqui da Open Democracy, aí cliquei em outra coisa. Tudo Mas bem. vamos lá, eu estou colocando aqui porque é para o pessoal procurar. Open Democracy se chama Resistências. E Dado do Amaral, que é um cineasta, documentarista, vai lançar esse ano, vai lançar agora em março, um filme chamado Hoje Longe Muitas Léguas, que é baseado na troca de cartas entre eu e Márcia Tiburi, quando a gente estava no exílio. A gente fez uma correspondência, nós trocamos uma correspondência. E essa correspondência está num livro que foi publicado em 2022 pela Civilização Brasileira, chama-se O que Não Se Pode Dizer, Reflexões sobre o Exílio. Então, é na forma epistolar, uma troca de cartas entre eu e ela, uma reflexão sobre o que é ser exilado em tempos de mídias sociais, porque as pessoas conhecem o exílio e elas têm uma ideia fixa, cristalizada do exílio da época da ditadura militar. Então, o exílio para essas pessoas é só o desterro, né? Ou seja, como a gente estava desterrado, mas ao mesmo tempo a gente estava do ponto de vista espectral, do ponto de vista da imagem, a gente estava presente nas mídias sociais, a ideia de que não houve um exílio, quando na verdade foi um exílio duro para mim, duro para ela, e que mesmo assim não nos impediu de, desde lá, seguir atuando para defender a democracia no Brasil. As pessoas não sabem disso, mas é importante, eu vou dizer, para que elas procurem. A Maria Nazaré Farani, que foi ministra, que foi embaixadora dos direitos humanos do Brasil em Bruxelas, na ONU, era embaixadora do Brasil da ONU, junto à ONU, ela, quando Bolsonaro vence as eleições de 2018, ela não perdeu o cargo. Ela não Olha o livro aí. O livro é esse. Isso, para a galera procurar. Não quis perder o cargo, todos os privilégios ligados ao fato de ser embaixadora do Brasil junto à ONU em Bruxelas. Ela não quis perder esse cargo. E o que é que ela faz, então, para não perder esse cargo? Ela atende a uma recomendação do então chanceler de Bolsonaro, que, se eu não me engano, se chamava Ernesto Araújo, que é um apedeuta, um analfabeto político, um fanático religioso. Esse sujeito orienta essa mulher, que é uma embaixadora, que tinha servido no gabinete de Celso Amorim. Ela vai na Assembleia, uma Assembleia de ativistas, em que estávamos eu, um intelectual dos Estados Unidos, um intelectual da Turquia, um intelectual da Colômbia, era Turquia, Colômbia, Estados Unidos, Brasil e Hungria. Eram os países que tinham sido tomados pela extrema-direita naquele momento. E então nós estávamos relatando cada um a nossa experiência de exilados por causa da extrema-direita no Brasil, ou por causa da extrema-direita nos nossos países. A Maria Nazaré Farani pediu a palavra, porque ela tinha essa prerrogativa como embaixadora, ela pede a palavra, interrompe a sessão, ela com a entourage de 8 pessoas, e ela leva um texto e que ela começa a ler e repetir todas as fake news contra mim. Nossa! Acreditem, e assim, para minha sorte, Jamil Chad, ou Shade, nunca sei como é que pronuncia, mas o Jamil, que era correspondente da Folha de São Paulo, internacional, ele estava lá e ele grava todo esse momento. Ele grava, ela repete as mentiras, todas as mentiras contra mim, e ela se levanta para ir, aí o representante dos Estados Unidos, não foi nem eu, o representante dos Estados Unidos fala assim, a senhora disse o que a senhora quis dizer, a senhora não vai esperar a réplica? Aí ela se senta nesse momento para começar. Aí, quando eu começo a dar réplica para ela, e eu assim nervoso, imagine a situação. Eu começo assim, respirando, desmontando mentira por mentira, né? A história de que eu queria islamizar as escolas, a história de que eu queria obrigar as crianças a mudarem de sexo, a história de que eu queria mudar a Bíblia. Ela todas as fake news. Imagine uma mulher que serviu no gabinete de Celso Amorim, se prestou a essa baixeza para não perder o cargo. Então, nessa vida, a gente muito barata. E ela é uma delas. Então, quando eu comecei a responder e desmontar, ela se irritou e ela saiu. Levantou para... Quando ela saiu, toda a Assembleia, eu juro para vocês, todos os diplomatas presentes, todos levantaram e me aplaudiram de pé. E ela saiu assim, sabe,
arrasada, de rabo entre as pernas. Então, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu quando eu já estava no exílio, para as pessoas saberem que o exílio não me impediu de seguir na luta. E, aliás, a gente só retomou a democracia também por causa desse trabalho que a gente fez fora, dessa denúncia que a gente fez fora. Certo? Eu me filiei ao PT em 2021, quando Lula ganhou os direitos políticos de volta. Eu estava no exílio, eu fiz uma filiação ao PT para poder fortalecer a imagem pública de Lula, que estava debilitada graças às acusações da Lava Jato, as acusações mentirosas da Lava Jato. Então, eu me filiei, naquela época, por ele. Eu me lembro disso, e eu me lembro, você também fez uma live com ele, maravilhosa, eu acompanhei a live. Sim. Que você disse para ele assim que ele tinha uma representação de um pai amoroso. Eu achei aquilo tão lindo, me emocionou tanto. Não, e tinha mesmo, e assim, na verdade, eu tive uma relação muito difícil com meu pai, né? E meu pai morreu muito jovem. Então, assim, toda a potência de transformação que meu pai tinha, e talvez de reabilitar minha relação com ele no futuro, se foi com a morte dele. E então, assim, eu tive um pai presente, biológico, mas eu tive um pai ausente. Então, todo o amor e o afeto que eu poderia dirigir ao meu pai, eu acabei dirigindo para a figura de Lula, né, que encarna, assim, eu escrevi um texto sobre isso, que depois vocês podem procurar também, está no UOL. Durante um tempo, eu mantive um blog no UOL, na época em que o UOL era mais democrático. E eu escrevi um texto falando sobre as duas figuras, pegando essas figuras da psicanálise lacaniana, a do pai amoroso e a do pai castrador, né? E como Lula encarna a figura do pai amoroso e Bolsonaro a figura do pai castrador. Então eu dirigi isso para ele, e quando eu disse isso para ele na live, era a mais pura verdade. Eu escrevi uma carta para ele na prisão, eu escrevi desde Berlim, eu estava em Berlim, no frio. Foi o primeiro lugar que eu fui quando eu saí para o exílio, passei por Madrid, de Madrid fui para Berlim. E aí eu estava, de fato, o que eu descrevo, que eu estava andando nas ruas, e aí me veio a canção do Roberto Carlos, né? Meu querido, meu velho, meu amigo, e eu tive um acesso de choro, assim. E eu escrevi isso para ele. Aliás, uma coisa que também as pessoas não sabem, mas o Tomás Guilhardá, que é um ator de teatro de Paris, maravilhoso. Nossa, eu fui dirigida por ele, Jean. Aqui no Vila Velha. Que lindo! Eu tive essa honra. Foi porque ele veio aqui, ele montou a geladeira de Copi. Nossa, eu não acredito que você falou dele. Eu fui dirigida por ele aqui, gente. Ele é incrível. Então, ele montou um espetáculo, a Maud Chihiro, que é uma antropóloga. A Maud, ela recolheu todas as cartas enviadas para Lula. O Lula recebeu centenas de milhares de cartas. Ela compilou essas cartas todas e o Tomás fez um espetáculo com a leitura das cartas principais. E a minha carta, ele escolheu para ser lida por mim e por Maria de Medeiros, a atriz portuguesa. Eu amo, que é maravilhosa, Ave Maria. Maria é maravilhosa. Nossa. Maria, para quem não lembra dela, ela fez o Pulp Fiction, aquela cena incrível. Fez o Pulp Fiction. Ela era esposa do Bruce Willis no Pulp Fiction. Exato. Com Uma Thurman, ela fez também Henry June. Bom, uma atriz maravilhosa. E a Maria estava do meu lado, Maria lia em francês e eu lia em português. Então, só para as pessoas saberem o quanto a gente fez no exílio. Quer dizer, a gente estava no exílio, mas a gente estava numa fronteira ali, no exílio, numa luta. E a gente conseguiu vencer em 2022, graças a esse trabalho incansável que a gente fez. Eu, Márcia, Débora, a Letícia, o Wagner, todos nós que tivemos que sair por causa da violência, a gente não seguiu parado. Né? Até minha exposição em Barcelona, a Desexílios, que acabou depois indo para o Museu de Arte Contemporânea da Bahia, graças ao Daniel Rangel, que foi o curador, uma exposição linda, mas eu fiz primeiro ela no Palau de la Virreina, em Barcelona, que é um lugar turístico incrível. O nome da exposição era Desexílio, e ela toda era uma denúncia do que estava acontecendo no Brasil e no mundo em relação à extrema-direita. Então, eu segui trabalhando pra caramba, Sara. Assim, eu posso ser discreto, posso ser low profile, mas eu não paro de trabalhar, não.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!